Vai começar o Cornetada, um podcast exclusivo da Maringá FM, com Gabriel Menezes. Salve, salve, torcida! Tô de volta aqui com o Cornetada, viu? É o podcast esportivo da Maringá FM. A partir de agora a gente vai falar muito, hoje especialmente sobre o Campeonato Brasileiro, viu? Vamos falar de esporte, mas hoje principalmente sobre o Campeonato Brasileiro, que já tá se encaminhando para sua reta final. A gente teve a rodada de número 32, que rolou no Campeonato Brasileiro. Os resultados eu já vou passar para você de cara, tá certo? Mas desde já eu vou pedir para você compartilhar esse podcast nas suas redes sociais, tá certo? Com a hashtag Cornetada. Se você quiser comentar alguma coisa, alguma notícia, quiser mandar aquela cornetada pro seu parceiro, torce para outro time, ou então o cara só fala mal do teu clube, você pode mandar a sua cornetada aqui, tá? Ou até cornetar o apresentador, beleza? Hashtag Cornetada, você coloca aí nas redes sociais e comenta, que eu vou estar dando aqui uma atenção pra torcida que tá sempre aqui com a gente, beleza? Galera, é o seguinte, vamos pros resultados do Campeonato Brasileiro, viu? Rolou aí a rodada de número 32 e, começando aqui a rodada, vamos falar do jogo entre Santos e Goiás, viu? O Soteldo, que carinhosamente ganhou aí o apelido de Showteldo da torcida do Santos, tá jogando muito, viu, pessoal? Fez 2 nesse resultado de 3-0 contra o Goiás. O jogo foi no Serra Dourada, pessoal, e o Marinho completou aí a goleada, tá certo? Soteldo brilhou, o Santos passou fácil pelo Goiás do Serra Dourada, e aí o Soteldo ganhou aí destaque dentro do time por conta de um belo golaço, pegou de primeira no rebote da zaga, depois de um cruzamento para dentro da área, beleza? O Santos está cada vez mais perto de garantir o 3º lugar do Campeonato Brasileiro, pelo menos, né? E com a boa atuação, o Peixe não deu chance pro Goiás no Serra Dourada, viu? O Goiás já deu aquela estacionada. O Tadeu, que mesmo tomando 3 gols, acabou fazendo aí uma boa pontuação no Cartola, vem se destacando aí como um dos bons goleiros, viu? Mas o time do Goiás não vem contribuindo aí para o bom desempenho do goleiro, viu? O Goiás está na 10ª colocação, já é a 2ª derrota consecutiva após essa derrota por 3-0 contra o Santos, viu? O Santos vem numa boa crescente, 4ª vitória consecutiva e agora joga pela rodada de número 33 do Campeonato Brasileiro, beleza? O Santos aguardava aí o resultado do jogo entre Palmeiras e Corinthians, o clássico entre os times paulistas, beleza? E foi o 1-1 que o Santos talvez esperava, ou até esperava uma vitória do Corinthians, mas o Palmeiras pressionou bastante, viu? O jogo teve um final meio doido, meio maluco, viu? O Palmeiras e o Corinthians empataram no Pacaembu. O Michel Macedo fez um golaço do Corinthians, tá certo? Colocou o Timão na vantagem dos acréscimos do segundo tempo, mas o Bruno Henrique empatou aos 48 minutos, pessoal. Pois é, pra você ver aí como o futebol é doido, não é mesmo? Pois bem, Palmeiras e Corinthians protagonizaram um derby que vai entrar pra história, viu? O futebol apresentado no empate em 1-1 ficou longe dos principais duelos aí entre esses grandes rivais, mas não faltou emoção, sobretudo no fim da partida. Depois de Walter pegar um pênalti do Gustavo Scarpa, o Michel Macedo colocou o Timão em vantagem com um golaço aos 46 minutos. Quando a vitória já parecia garantida para o Corinthians e o Palmeiras ia ficar na dele, o Bruno Henrique deixou tudo igual aos 48 e impediu a derrota. Pois bem, o Palmeiras segue na caça aí ao Flamengo, mas com esse empate viu a diferença entre os dois times aumentar, viu? O Flamengo tem 77 pontos e agora o Palmeiras tem 67 com esse empate, então são 10 pontos de vantagem. O Corinthians, que precisava da vitória para se reestabilizar no Campeonato Brasileiro, acabou empatando e perdendo 2 posições com esse empate, viu? Tem 49 pontos e é a mesma pontuação do Internacional, tá certo? Corinthians, que para entrar no G4
precisa de mais 5 pontos. E o Grêmio, que é o 4º colocado, agora tem 56, tá certo? Então o Corinthians aí tem uma difícil missão de pelo menos entrar aí nessa fase preliminar da Copa Libertadores da América. Internacional e Fluminense no Beira-Rio se enfrentaram, viu? 2-1 pro Internacional. Os gols foram do William Potker, 2 gols dele, viu? E pelo Fluminense, o Wellington Ney fez o seu primeiro gol com a camisa do tricolor carioca, beleza? Numa falha aí do Muriel. E o Potker fez 2, Internacional 2-1, viu? O Colorado abriu vantagem no primeiro tempo, voltou a vencer após 3 rodadas e se reaproxima do G6. E o tricolor carioca diminuiu com o Wellington Ney e voltou ao Z4 no final dessa rodada, beleza, pessoal? No Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentaram, um clássico mineiro que ficou longe de representar o futebol de Minas Gerais, viu? 0-0, um jogo sem gosto, sem sal, tá certo? Um jogo mono, aquele resultado que não agrada torcedor nenhum. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Atlético Paranaense e esse resultado gerou dúvida entre o pessoal, viu? O Thiago Volpi falhou no gol ali do Atlético Paranaense, o gol que foi anotado pelo Marcelo Cirino, viu? Teve muita gente que falou que ele encurtou o bracinho curto, teve até gente falando que ele tomou o gol ali pra talvez alguma coisa relacionada a derrubar o técnico. Eu não acredito que isso possa partir por conta de um jogador, ainda mais um goleiro, mas gerou dúvida ali entre a torcida. A torcida do São Paulo, que como eu disse no primeiro podcast aqui, a nossa primeira edição, tá muito brava com a inconstância do time do São Paulo, e isso aí deixa o torcedor pé da vida, né não? O Furacão pulou para a 6ª colocação na tabela, viu? E o queridíssimo São Paulo tá na 5ª colocação. Os dois times aí com vaga na Libertadores por enquanto. O São Paulo na pré-Libertadores e o Atlético Paranaense direto na fase de grupos porque venceu a Copa do Brasil. Então já tem a sua vaga garantida. No Maracanã, o líder Flamengo parecia que ia encontrar aquele fantasma do Bahia, né? O Bahia começou o jogo bem, acabou fazendo 1-0 com um gol contra do William Arão, realmente uma fatalidade, mas o Flamengo não se deixou abater e foi pra cima, viu? O Flamengo virou sobre o Bahia com 3 gols, 3-1 pro Flamengo. O Gabigol fez um, o Bruno Henrique fez outro e o Reinier também fez um gol, viu? O rubro-negro voltou a abrir 10 pontos de vantagem pro Palmeiras e a torcida já começou a gritar: é campeão! E é essa pergunta que eu deixo aí pra você, torcedor, não só do Flamengo, mas de todos. O Flamengo é campeão? A minha pergunta eu vou até estender um pouco mais essa pergunta pra você, viu? A minha pergunta é: o Flamengo é campeão do Brasileiro antes da Libertadores, ou o Flamengo vai ser campeão da Libertadores antes de ser campeão brasileiro? Responde aí com a nossa hashtag cornetada, beleza? 3-1 pro Flamengo, voltando ao resultado do jogo. O Bahia fez um bom jogo apesar da derrota. O Bahia é aquele time que vende caro, né, as suas derrotas, mas segue aí na 9ª colocação, deu uma estacionada ali no meio da tabela e o Flamengo disparou na liderança. Teve também Fortaleza e Ceará, clássico do Nordeste. Rogério Ceni mais uma vez vence, viu? O Fortaleza venceu o Ceará por 1-0 com o gol do Wellington Paulista. E o Ceará, né, o Fortaleza, aliás, dá uma respirada aí no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza agora tá em 13º, tem 39 pontos, e o Ceará é o 15º com 36. Então foi meio que um confronto direto. Na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o Grêmio, tá certo? E o Luciano marcou um golaço, talvez um dos mais bonitos aí desse campeonato brasileiro. Gol de bicicleta, que rendeu pra ele até um carro popular, que o Renato Gaúcho havia prometido pro time em 2018, no ano passado. Falou que o jogador que fizesse um gol de bicicleta numa vitória oficial ganharia do treinador do Grêmio um carro popular. E o Luciano acabou de fazer nessa última rodada e já cobrou a promessa do chefe, viu? E o Renato Gaúcho falou que vai bancar, vai pagar sim esse carro, tá certo? Luxemburgo comandou o Vasco em mais um jogo contra o CSA dessa vez, viu? E o Vasco venceu com 3 gols, viu?
O Vasco fez pela primeira vez 3 gols no Campeonato Brasileiro de 2019. Quem diria, pessoal? A maior goleada do Vasco, viu? Acabou derrotando o CSA fora de casa por 3-0. Gols de Raul, Osvaldo Henrique e também o Carlinhos contra, viu? Foram os gols que rolaram no Rei Pelé. O CSA, que já está aí no fundo da tabela, tem 29 pontos, tá distante da Chapecoense, que é o 19º. O CSA é o 18º no caso, e para sair da zona de rebaixamento precisa, nesse momento, de 6 pontos, tá certo, pessoal? Para sair dessa zona aí de desconforto, tá bom? 6 pontos tiram o CSA, aliás, 7 pontos tiram o CSA da briga, beleza, pessoal? Vamos de mais resultados, só fechando aqui a tabela, tá certo? O Botafogo recebeu no Engenhão o Avaí e acabou vencendo, viu? 2-0, um jogo aí fraco no Newton Santos. O Alvinegro ganhou com um gol contra e outro de pênalti. Gol do Diego Souza, que saiu do banco para marcar de pênalti, e o Ricardo fez um gol contra, viu? O técnico Alberto Valentim, que é bem criticado na posição de comandante do Botafogo, conseguiu uma vitória e está tentando escapar da zona de rebaixamento. O Botafogo hoje é o 14º com 36 pontos e o Avaí está à espera de um milagre para sair dessa zona de rebaixamento. O Avaí, que é o 20º colocado, o último, lanterninha, tem só 17 pontos no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar das estatísticas, beleza? Vamos falar aqui primeiro da grande performance do Flamengo como campeão, virtual campeão brasileiro, né? Até porque faltam algumas rodadas, tudo pode acontecer, o futebol tem dessas coisas, mas a campanha do Flamengo já superou 8 campeões em pontos corridos, viu? E ameaça aí acabar com todos os recordes já estabelecidos hoje no Campeonato Brasileiro. Faltam só 6 rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro e o Flamengo já tem uma campanha superior, incluindo o número de vitórias, a de 8 campeões do certame, né, em pontos corridos dos 20 clubes. O que acontece desde 2006, tá certo? O Campeonato Brasileiro ter 20 clubes. Já que em 2003, quando o formato foi adotado, eram 24 clubes, e em 2004 e 2005 foram 22, tá certo? Essas estatísticas que eu tô trazendo pra vocês é do Futidados, viu? O Corinthians em 2011 e 2017, o Fluminense de 2010 e 2012 e o São Paulo de 2007 e 2008, além do Cruzeiro de 2013 e o Flamengo de 2009, aliás, foram campeões nacionais com campanhas em 38 rodadas. E todas elas, a pontuação foi inferior à que o Flamengo já alcançou. Tá certo, pessoal? Em 30 rodadas, ou seja, com menos 18 pontos disputados. O Flamengo já seria campeão em 2010, 2011, 2012, também 2013, 2009 e 2017 também, pessoal, com essa pontuação da 32ª rodada, beleza? Então, olha, uma campanha realmente, viu, digna dos melhores times aí de todo mundo, não é mesmo? O Flamengo vem fazendo aí uma excelente pontuação, os principais campeões de todos os tempos, né? Aí, falando em questões de jogos, pessoal, com 38 jogos, o Corinthians tinha 81 pontos, que é o grande recordista da era dos pontos corridos, o Corinthians de 2015, tá certo? E o Flamengo de 2019, com 32 rodadas, tem 77. Então, para bater esse recorde do Corinthians, o Flamengo só precisa de 5 pontos, tá certo? É uma grande campanha realmente. O Flamengo, que já pode ser campeão brasileiro no próximo final de semana, na rodada de número 33, no caso, né? Porque é o seguinte, vai rolar a rodada de número 34 adiantada aqui no Campeonato Brasileiro, no dia que vai acontecer o jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã, pessoal. Flamengo e Vasco se enfrentam num jogo que vai ser adiantado do Campeonato Brasileiro, por quê? Essa rodada cairia no dia 23 de novembro. Dia 23 de novembro acontece a final da Libertadores da América em Lima, no Peru.
Então o Flamengo vai estar disputando essa final. Portanto, a CBF resolveu adiantar a rodada em 10 dias para que o Flamengo já pudesse jogar e ir tranquilo para a final da Libertadores, não é mesmo? Então, se o Flamengo, dá uma olhada, olha aqui o fute dados do nosso Cornetada, beleza? O Flamengo precisa vencer o Vasco no Maracanã no jogo pela 34ª rodada. Isso aí já garantiria aí 3 pontos adiantados pro Flamengo. E também precisa vencer o Grêmio em Porto Alegre, tá certo? Que esse é o jogo da rodada de número 33. Então ele vai adiantar de 34 e vai jogar também a de 33 normalmente. Se o Flamengo ganhar esses 2 jogos e o Palmeiras perder pro Bahia em Salvador pela rodada 33, o Flamengo abriria 16 pontos e aí ficaria praticamente impossível. O grito de campeão já poderia sair da garganta do torcedor rubro-negro. De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Flamengo tem 98% de chances de ser campeão e o Palmeiras tem os outros 2%. Praticamente aí campeão o time do Flamengo, não é mesmo? Pessoal, bom, a gente tá falando aí da questão do título, né? E também a gente falou aqui, toquei no assunto pra você da Libertadores, né? Do Flamengo ir pra Libertadores. Com o Flamengo cada vez mais perto de ser campeão brasileiro esse ano, a equipe pode até mesmo confirmar o título no próximo final de semana por essa combinação de resultados que eu falei, não é mesmo? E fica aí aberta também uma vaga pra Libertadores da América, já que o Flamengo também tá na final, né? O Brasil pode ir pra Libertadores do ano que vem com 8 times, como aconteceu nos últimos 3 anos, e o cenário para que no ano que vem se confirme isso, caso o Flamengo seja campeão do torneio continental no dia 23, é o seguinte: no momento o Brasileirão tem um G7 para Libertadores e estariam classificados Palmeiras, Santos, Grêmio, São Paulo e Internacional. O sexto seria o Atlético Paranaense, que tem a vaga garantida por ser campeão da Copa do Brasil. Assim, os 4 primeiros colocados iriam direto para a fase de grupos, além do Atlético, viu? São Paulo e o Internacional disputariam a primeira fase por uma vaga aí na fase de grupos, é aquela chamada pré-Libertadores, não é mesmo? Se o Flamengo for campeão da Libertadores e o Atlético ficar entre os 6 primeiros, além da vaga para competição, né? Outro ponto que mudaria em caso de título do Flamengo seria esse, porque no momento só os 4 primeiros na tabela do Brasileiro entram direto para a fase da Libertadores, além do campeão da Copa do Brasil, tá certo? Se o Flamengo for campeão contra o River Plate, o G4 vira G5 e hoje o São Paulo se beneficiaria por estar em quinto com 52 pontos, tá certo, pessoal? Se o Flamengo for campeão da Libertadores e o Atlético ficar entre os 5, tá certo? Assim, o 7º e 8º colocado da tabela disputariam a primeira fase da Libertadores, em busca da fase de grupos, tá certo? Então seriam Internacional e Corinthians. Então essas torcidas já estariam torcendo aí pro Flamengo ser campeão da Libertadores, também ficar entre os 4, que realmente é praticamente já certo, né? E assim os 2 times, o Internacional e o Corinthians, estariam na fase mata-mata da Libertadores, né? Na pré-Libertadores, melhor dizendo. Beleza, pessoal? Vamos falar então lá da parte de baixo da tabela. A gente tá falando de quem tá se dando bem, vamos falar de quem tá se dando mal, viu? Após a vitória por 2-0 do Botafogo sobre o Avaí, na partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, as chances de rebaixamento do Botafogo caíram para 16%, enquanto o Avaí permaneceu com os 99% de risco, viu? A briga contra o Z4 continua para 11 equipes. Vamos lá para as porcentagens, para a probabilidade, tá certo, pessoal? O Avaí tem 99% de chance, viu, de cair para a segunda divisão. É um virtual rebaixado, tá em 20º lugar e tem apenas 17 pontos. O CSA, que é o vice-lanterna, aliás, a Chapecoense, que é a vice-lanterna, também tem esses 99%. Tem 22 pontos e tá na vice-lanterna.
O CSA é o 18º, tem 29 pontos e 92% de cair para a segunda divisão, viu? O Fluminense é o 17º, tem 34 pontos e tem 41% de chance de pagar a Série B finalmente em 2020, beleza? O Cruzeiro tem 30% de chance de cair para a segunda divisão com os seus 35 pontos. E o Ceará, o Vozão, 16%, até porque tem 36% e é o 15º colocado. O Botafogo também tem 16%, tem os mesmos 36 pontos do Ceará. E o Fortaleza, do Rogério Ceni, tem 3%, já tá quase saindo aí dessa zona de risco. Tem 3%, Fortaleza que tem 39 pontos e também tem 11 vitórias no Campeonato Brasileiro, beleza? Atlético Mineiro 2%, Vasco tem 1% e o Goiás também tem 1%. Esses times aí que estão fazendo os cálculos não para se darem bem, mas para não se darem mal nesse Campeonato Brasileiro, beleza, pessoal? Ó, tô passando aqui só pra dar esses dados pra vocês, tá certo? De quem pode cair, quem pode se dar bem no Campeonato Brasileiro. E a gente sempre conta com o seu brilhante comentário aí do outro lado, beleza? É só acessar as redes sociais da Maringá FM, mandar inbox também no Instagram lá da rádio, sempre com a hashtag Cornetada, beleza? Dá aí o seu palpite, dá o seu pitaco, que eu tô esperando aqui o seu alô, beleza? Vamos aqui, eu falei pra vocês que a gente tem um jogo adiantado, né, do Flamengo com o Vasco, tá certo? Esse é o jogo adiantado da 34ª rodada, mas ainda vai ter a 33ª e na próxima edição eu trago pra vocês esses jogos, tá certo, pessoal? Bom, aos flamenguistas, bom clássico pra vocês, aos vascaínos também, bom clássico aí, que seja um jogão de bola, o Flamengo que tá voando em campo e o Vasco que vem numa boa subida aí de produção com o técnico Luxemburgo, beleza? Do mais, pessoal, muito obrigado aí você que tá curtindo aqui o nosso podcast Cornetada. Manda aí o seu alô pra gente nas redes sociais, Instagram @MaringáFM, também tem o Facebook Maringá FM e no site www.maringafm.com.br. Eu sou Gabriel Menezes, o corneta de plantão aqui da rádio, e eu agradeço você ter acompanhado esse nosso podcast. Um abraço e valeu, torcida, até a próxima. Você ouviu Cornetada, um podcast exclusivo da Maringá FM, com Gabriel Menezes.